Bem, é recuar bastantes anos atrás, Sim. mas a paixão pela cozinha começa desde muito novo. Eu comecei mesmo em casa Uhum. a gostar dos sabores, dos cheiros, muito pequeno. Eu lembro que tinha, assim, a minha primeira memória de facto de cozinha vem por volta dos 6, 7, 8 anos, quando a minha casa sempre conviveu muito, havia sempre aquela vontade de estar à volta da mesa, de se conviver em festas e a vontade de ir para a cozinha e experimentar também, experimentar fazer alguma coisa. E lembro que depois, em 76, saiu a revista Teleculinária Uhum. e o meu pai comprava e trazia-me para casa e eu fazia aquilo de fio a pavio, o fim de semana todo. Mais tarde vinha a ser grande amigo do chefe Silva, ele também muito meu amigo e foi, digamos, que o meu primeiro mestre. Mas aí já eu cozinhava, já tinha 12 anos e aí já cozinhava. Tinha 13 anos, aliás, já cozinhava. Mas comecei, lembro da primeira receita que fiz foi da crónica feminina, eram umas empadas de maçã e, Saiu bem? saiu muito bem, saiu tal e qual como a receita. Lembro de uns biscoitos de limão que não saíram tão bem. O meu irmão até brincou comigo, fez uns poemas às bolachas de limão, porque eu queria que elas saíssem já crocantes do forno, quando elas vinham sair ainda moles, e depois é que ficavam crocantes. Portanto, elas ficavam duras que nem pedra, e então ele fartou-se a gozar comigo. Mas são essas primeiras memórias que tenho da cozinha, da infância e depois das jornadas que fazia e do tempo que estava em casa dos meus tios em Bragança e dessas memórias dos varões em Bragança e da cozinha da minha tia Ludovina e assim, era mais para comer do que para trabalhar, mas dessas memórias que ficavam e desse tempo em que dessa comida transmontana, dessa cozinha transmontana com muitos afetos, mas também com muito sabor. Havia um preconceito e havia de facto uma resistência muito grande familiar. Eu lembro que a minha mãe hoje está com 90 anos, na sua demência, às vezes ainda lembro que neste Natal ela dizia que ainda hoje, na sua demência, diz que é uma vergonha eu ter ido para cozinheiro. E ficou sempre com essa ideia que era uma vergonha ter um filho cozinheiro. Achou sempre que era. Pronto, aquela coisa de que um filho tinha que ter um curso de uma formação académica para ser alguém na vida, que não se vencia na vida à volta dos textos. Lembro que a grande ajuda que eu tive foi o professor Daniel Serrão, porque o filho deles, um deles, também foi para o curso de cozinha e ele incentivou muito a minha mãe para que me deixasse ir para a cozinha, porque naquela altura, há 30 e poucos anos, ir para cozinheiro não era propriamente o sonho de qualquer mãe. Hoje sim, hoje Era quase um ato de rebeldia. era um ato de rebeldia porque não era em boa verdade, não se ganhava muito, não era uma profissão desprestigiante, era visto como o cozinheiro era um barrigudo de bigode, ceboso e alcoólico, com pouca formação. Era assim que era vista a profissão, portanto não era bem vista, não tinha estatuto, não tinha. E é assim que as pessoas viam, e essa geração de facto marcou muito o Fausto Airoldi, o Vítor Sobral e outras pessoas como eu, marcaram de facto essa transição para hoje, para uma profissão que é vista com outros olhos e com outra cultura que não era vista naquela altura. Fiz na altura a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, que na altura não havia a escola tinha uma grande ligação à escola de Lausanne, na Suíça. A escola funcionava onde hoje é o Palace de Vidago, a escola, é o núcleo escolar de Vidago. É um curso de 2 anos com estágios de 6 meses. E foi aí que eu fiz a minha preparação. Depois fui fazer estágios para Paris, no Le Champ, que é um hotel com um restaurante com 2 estrelas Michelin. Hoje contam muito, na altura não contavam quase nada, aquilo era só para
quando nem fazia referência na altura no currículo, hoje já faço, mas na altura nem se fazia, porque não tinha uma grande referência aqui em Portugal, dizer que tinha estado ou não ter estado é a mesma coisa. Na altura, só em França, nem em Espanha isso contava, mas em França, de facto, as estrelas Michelin, o roteiro era muito, muito interessante, como o Guimio também era muito importante. Fiz estágio aí, fiz estágio depois também no Luxemburgo, em Bruxelas, na Bélgica, e aí sim, depois fui para o Hotel Quinta do Lago, estive no Hotel Méridien, na abertura do Hotel Méridien, estive no Zé da Calçada em Amarante, foi o meu primeiro trabalho. Depois fui para o Hotel Méridien para a abertura, depois fui ao Hotel Quinta do Lago, que na altura pertencia à cadeia Oriente Express. Depois vim para o Hotel Sheraton do Porto, para também passado um ano depois da abertura dele. Depois para o Hotel Porto Palácio e depois saí há 5 anos do Hotel Porto Palácio e enverdei pela parte da consultadoria e ainda fui fazer um tempo lá embaixo no Algarve, no Dunas Douradas Beach Club, mas depois vi que de facto a hotelaria mudou muito e os hotéis mudaram muito e hoje não estou afastado dos hotéis e da restauração, estou mais como consultor. Mudou muita coisa. Hoje a cozinha não. Houve uma altura em que era preciso definir o que era o que é que nós estávamos a falar, ou seja, havia uma cozinha com base francesa, a cozinha era tipicamente de cultura francesa, nós não tínhamos gosto nenhum, nem apreço nenhum por aquilo que era português. Foi preciso fazer um trabalho de sapa muito importante que uma geração como a minha fez, foi valorizar aquilo que era nacional, valorizar aquilo que era português. Depois veio uma geração que veio a seguir que se deslumbrou com aquilo que era asiático, com aquilo que era da América do Sul, que também teve interesse, ou seja, esta fusão que houve com esta cultura. Mas hoje vejo com bons olhos uma geração que tem 20 e poucos anos, que há um retorno à terra. E este retorno à terra é muito importante por várias razões. Primeiro, por uma questão até ambiental. Que nós, quando falamos na cozinha, temos que sempre tentar em 3 pontos que são importantíssimos. O primeiro deles, que é a biodiversidade, outro que é a sazonalidade e um ponto que é importantíssimo, que é a proximidade. E nós não podemos esquecer que, enquanto país que foi criador da globalização, mas há um ponto importantíssimo na globalização, que é nós trouxemos produtos, levamos produtos, mas levamos-nos para lá, mas eles foram integrados nessa alimentação, ou seja, nós trouxemos o tomate, trouxemos os pimentos, trouxemos o feijão, mas plantamos-nos cá. Não fomos importadores ou não continuamos a ser importadores deles. Hoje o que acontece é que nós somos importadores de abacate, de chia, de goji, de quinoa em grande escala e estamos a destruir completamente florestas de soja, estamos a destruir completamente florestas e culturas por causa dessa absorção de cultura que não é nossa gastronómica encontra essa cultura nossa gastronómica que nós tínhamos. Aqui há que voltar um bocadinho ao passado, há que voltar à nossa cultura, à nossa tradição. Quando se fala em tradição, as pessoas têm sempre a ideia que sou retrógrado, ou que sou conservador, ou que sou... Não, a tradição quer dizer semanticamente transmissão, transmitir as coisas que são boas. E por isso nós temos que fazer esta avaliação, se vale a pena nós continuarmos com este novo riquismo que é de termos uma cozinha baseada nesta cozinha oriental dos sushis, do sashimi, que eu também aprendi a fazer há 30 anos atrás, mas que achei que de facto não era por aí que nós devíamos ir, devíamos aproveitar aquilo que nós temos da nossa cozinha tradicional portuguesa e recuperá-la e trazê-la para fazer dela bandeira, e que hoje está recuperada e de facto quem nos visita é isto que quer conhecer. Ou então deixá-la abandonada e trazer coisas que de facto não são nossas e depois ter estes desastres todos climatéricos que nós vemos que isto tem, estas pegadas ecológicas têm tudo a ver de facto com isto, não é só com isto, mas esta alimentação também importa muito e de que maneira, quando nós sabemos que
por exemplo, a quantidade de proteína que nós comemos hoje em dia é insuportável para o planeta, não é? E quando nós comemos quantidades astronómicas de carne, nós devemos consumi-la assim, mas em doses compatíveis com muito mais moderadas com aquilo que nós consumimos. Vai haver mudanças, umas que vão ser quase que impostas, porque vão ter que ser, mas vejo mudanças que estão a ser ponderadas e medidas por chefes de cozinha mais jovens, porque eles repararam que de facto nós temos valor para aquilo que temos. Ou seja, nós às vezes olhamos para a nossa cultura e desvalorizamos aquilo que temos. Ou seja, olhamos para o fado e achamos, bem, o fado não interessa, o fado é uma coisa do passado. Mas de repente olhamos para o fado e dizemos assim, bem, o fado, de facto, em tantos países que a Europa tem, em tantos países que o mundo tem, nós temos uma tradição musical que é única no mundo. Então vamos valorizá-la. Podemos não gostar todos dela, mas temos que a valorizar. Olhamos para o canto alentejano e dizemos, bem, aquilo é uma coisa do passado, é suburbano, é provinciano. Não, mas também é único, então vamos valorizar. De repente olhamos para pratos de bacalhau e achávamos há 15 anos atrás ou 20 anos atrás que eles também eram coisa do passado, que era uma coisa de velhos. Mas não, nós sabemos cozinhar bacalhau como ninguém. E então porque é que não vamos utilizar esses pratos de bacalhau para captar mais pessoas para vir cá a Portugal, para mostrar que somos capazes de fazer isso melhor do que ninguém? Porque é que não olhamos para os nossos pratos de peixe e dizemos que temos pratos de peixe de boa qualidade e que fazemos melhor do que ninguém, que sabemos trabalhar o peixe melhor do que ninguém? Então acho que nós temos essa oportunidade de fazermos a nossa cozinha de facto de uma forma diferente e não temos que fazer igual ao que os outros todos fazem. E choca-me muito quando olho para algumas emendas e algumas imagens de alguns chefes, sejam portugueses, sejam estrangeiros, e que têm que ter legendas para saber o que é que estamos a comer. Porque são todos iguais uns aos outros, repetem-se uns aos outros ciclicamente e repetem-se todos na forma de confecção. Havia um chefe há pouco tempo que dizia que a cozinha hoje, esta cozinha moderna, esta cozinha de luxo, não existia se não fossem os estagiários, ou seja, não existia se não fosse uma mão de obra grátis, que é a mesma coisa que dizer que uma mão de obra escrava e uma mão de obra que não devia existir, ou seja, que é desonesta, uma forma de ganhar dinheiro desonesta. E isto não pode continuar, ou seja, nós temos que valorizar o turismo, temos que ter valor no turismo, o turismo de facto tem que ser um valor acrescido, a restauração tem que ser um valor acrescido, mas não pela forma, mas nunca mesmo pela desvalorização do trabalho, nem nunca pela exploração do trabalho. Comer, que é uma palavra muito bonita portuguesa, comer que significa estar na companhia de, com, a repetição de. O facto de nós nunca nos lembramos de uma refeição comida sozinhos. Não sei se tem memória de estar sozinho a comer em Paris, a ver a Torre Eiffel, a comer sozinho com um foie gras fantástico, a ver um sauternes fabuloso. Eu não tenho. As minhas memórias sempre de comer é sempre com alguém. Nós começamos sempre a frase de eu estava com e comi um belíssimo cozido à portuguesa, ou estava com e comi com. O nosso género português é sempre a partilha da mesa. É diferente do manger. Manger vem de manjedoura e é o ato de nutrir. Nós temos que nutrir mesmo quando estamos sozinhos, mas é importante este ato de. Eu sei que a frase está muito repetida, mas eu quando a disse sei que fui original porque li o livro todo do Mia Couto, e o Mia Couto quando dizia que cozinhar não é um serviço, é uma forma diferente de amar. É preciso que nós entendamos uma coisa, é que quando uma pessoa se levanta, uma mãe de família ou um pai de família se levanta, ou alguém se levanta às 8 da manhã de um domingo para cozinhar para a família, para almoçar à 1 da tarde, é um ato de amor, porque ninguém se levanta se não encomendava comida, não é? Isto é um ato de amor. É preciso gostar das pessoas para quem se vai fazer a refeição. E é essa dose de amor e de afeto que nós colocamos na comida. Nós temos que gostar das pessoas para quem estamos a cozinhar. Está bem que depois há a parte profissional. Há
parte profissional como tudo, não é? Um médico tem que gostar de pessoas para exercer a profissão, mas também é a profissão dele. Mas ele nunca vai deixar de gostar das pessoas para exercer a profissão. Assim como um cozinheiro nunca pode deixar de gostar das pessoas para exercer a profissão. Eu acho que não há limites para a experimentação, nem limites para o Ferran Adrià, de facto, levou ao limite a experimentação. Mas eu gostava muito mais do Centro Santa Maria, com quem convivi e com quem tive algumas partilhas de algumas experiências, que são conceitos completamente diferentes. É uma experiência. Agora, eu gosto muito pouco de ir a restaurantes que me perguntam se gostei da experiência. Eu não vou a um laboratório, não vou ao restaurante para ir a um laboratório, não vou experimentar nada. Eu vou para comer naquele sentido que lhe estava a dizer, para estar com as pessoas, para degustar, para ter esse prazer pela comida. Acredito que haja pessoas que gostam dessa experiência, mas não tenho um especial interesse, nem um especial gosto por umas amostras de comida que depois não posso repetir outra vez, que vêm só umas pequenas coisas que pincelam a língua, mas que depois desaparecem logo na boca. Entendo perfeitamente esse jornalista. Acho que podemos experimentar e acho que há espaço para tudo, mas não sou muito dessa onda nem dessa base. Gosto mais de ter, não é o prato cheio, mas de ter não direi uma experiência, mas de ter uma refeição mais quente, mais saborosa, mais equilibrada e mais contida. É uma pergunta muito interessante porque às vezes as pessoas dizem cozinhar é uma arte. Aliás, havia uma senhora que terminava um programa de cozinha sempre a dizer: a cozinha é uma arte, quem não gosta de ser artista. A cozinha pode ser uma arte, mas a cozinha é uma técnica. É como a pintura. Eu posso pintar tecnicamente perfeito. Aliás, quando se vai visitar o Museu de Picasso a Barcelona, nós entendemos que ele começa por ser um grande técnico. Começa com uma técnica perfeita. Até um dia em que ele consegue, com um só traço, fazer uma pomba. Isso já é arte. É aquilo que o rasgo, ao pegar numa bicicleta, é fazer um todo. E nós olhamos para aquilo e vemos um todo, não vemos mais a bicicleta. Isso, de facto, é arte. Isso transformar a cozinha numa arte está muito mais para do que a cozinha. Agora, eu não faço arte, eu faço cozinha e exploro algumas técnicas. Outros farão arte, com certeza. O Ferran Adrià fazia alguns pratos com arte. Mas aí temos que nos interrogar sempre o que é arte. Se a arte é o que nós sentimos quando vemos ou o que nós sentimos quando nos toca. E eu posso ficar muito sentido e muito comovido e muito com um bom prato de tripas à moda de Porto que tem técnica, mas será que tem arte? Não sei. Quando olho para um quadro do Miró com 3 pontos, posso ver arte, posso não ver nada, mas se me tocar, também me toca, não é? Isso depois leva para uma Era um compêndio. É um compêndio. Claro. O que é arte? Se uma arte são essas pataniscas de bacalhau, se bem crocantes, são arte, ou se são técnica. Claro. Não sei. Ou se calhar se nos fazem recordar a comida da avó. Pronto, lá está, isso são memórias. Então podia-nos trazer essa arte, podia-nos fazer recuar, e que nos fazer recuar podia ser uma arte. Podia ser um bom pensamento. Mas isso tem uma parte mais filosófica que nos podia demorar horas. Certo. O primeiro, logo assim, primeiro é a segurança alimentar. Ou seja, é ter a certeza que quando aquilo acaba as pessoas vão estar de boa saúde. Esse é o primeiro, é a segurança alimentar. E esse deve ser aquilo que é essencial. E depois ter uma comida que não seja plastificada, ou seja, que seja uma comida que seja saborosa e que permita no final da refeição as pessoas lembrarem-se que tiveram uma boa refeição e levarem na memória uma boa refeição.
É evidente, mesmo quando é preciso servir 1000 pessoas? mesmo que seja para servir 1000, 2000, 3000 ou 4000 pessoas. É evidente que as pessoas têm que ter consciência que é diferente servir 2000 ou 3000 pessoas que servir 10. Nunca vai ser da mesma refeição, mas o que se serve tem que ser servir quente, tem que ser fresco e tem que ser saudável. Saudável sob este ponto de vista, não é que um dia de festa não, tem que ser saudável. Não é? Fomos os melhores alunos da Europa. Nós conseguimos de passar de más práticas a umas belíssimas práticas. E hoje é quase impossível nós pensarmos o que éramos há 15 anos atrás. Quando aparece a ASAI entra de uma forma que as pessoas acharam que era uma revolução, que nada ia resistir, que os restaurantes iam todos fechados, as tabernas iam todas fechadas, que ia ser um desastre, ia ser uma desgraça. Mas o que é verdade é que hoje nós, se pensarmos ter açucareiros nas mesas como existem, por exemplo, em Itália e em França, nas mesas dos cafés, se pensarmos ter sanduíches abertas sem estar isoladas do ar, se pensarmos em pessoas a servir o pão com as mãos aos clientes e a servir os trocos logo a seguir, se pensarmos em ter coisas banais do nosso dia-a-dia que hoje já nem pensamos nelas, ou voltarmos ao tabaco, a fumar dentro dos restaurantes e dos cafés, coisas tão simples quanto estas, já ninguém voltava a querer isso. E estas questões ambientais, que mais uma vez as questões ambientais, estas questões alimentares, de segurança alimentar, de facto ajudaram imenso. Por exemplo, o óleo que se usava em alguns restaurantes que não era revisto, que ficava ali uma semana, e ao fim de uma semana que se deitava fora porque não havia forma como medir a densidade de toxinas que ele tinha. Coisas simples como estas, os panos de cozinha, coisas tão simples que de facto as pessoas nem imaginam o que é que mudou a nível de segurança e higiene alimentar e que hoje é impossível voltar atrás. E que de facto isso mudamos imenso. A triagem de lixo nas cozinhas, separar o plástico do que é do lixo comum, do papel, que é uma prática comum hoje em todos os restaurantes e do mais simples ao mais complexo, ou mais luxuoso, que é uma prática que, por exemplo, quando vai à Alemanha às vezes encontra, outras vezes não encontra, quando vai à Itália às vezes encontra, outras vezes não encontra, mas cá em Portugal as pessoas, desde o restaurante mais humilde ao mais luxuoso, as pessoas praticam. O preço é sempre um constrangimento, seja no que for, né? Na roupa, seja no calçado, seja no que for. Há sempre esse problema. Embora o grande problema nos caterings é que muitas vezes a expectativa de quem vai ser servido e de quem contratou o serviço são coisas diferentes. Eu posso ir a um evento que seja de uma grande marca e chego lá e estou à espera de um grande banquete. Só que a grande marca contratou um serviço por 20 euros. Não é? E a pessoa vai à espera e diz assim, pá, isto é horrível. E não vai culpar a marca, a culpa é o catering. E esqueceu-se que o catering não tem culpa nenhuma, porque o catering não contratou, a marca não contratou champanhe, contratou espumante, se calhar do mais barato que havia. E às vezes as pessoas não confundem isso. Às vezes as pessoas também chegam ao catering e hoje, por exemplo, há uma coisa que acontece imenso, que é a tendência cada vez maior de vegetarianos, de veganos, de intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten. Depois há os intolerantes e há os que são mesmo, que não podem mesmo, por condições alimentares, que não podem mesmo. E depois há os que avisam e os que não avisam, com antecedência. E depois aquilo é uma lista interminável. Depois, num evento de 2000 pessoas, há um que está na mesa 25, outro está na mesa 35, que obriga a ter uma pessoa escalonada só para fazer aquele serviço. E quando se chega à mesa, a pessoa que olhou para o lado e viu que está a comer vegetariano e que naquele momento não lhe apetece comer carne, diz, eu também sou vegetariano.
e deu-lhe na onda que é vegetariano e quer comer vegetariano. E isto depois implica um constrangimento enorme no serviço e um problema enorme no serviço, que remete para outra coisa, que é a educação, que é, eu se for comer a sua casa e se me der uma sopa de nabos, eu que detesto nabos, a única coisa que não gosto é nabos, eu como, engulo, vai-me saber terrivelmente mal, mas no final agradeço-lhe, e agradeço-lhe porque serviu-me o melhor que tinha com o melhor que sabia. E fico contente pelo seu convite. E as pessoas hoje não entendem que esta parte da educação é uma parte importante na nossa sociedade, é importante viver na sociedade, viver assim. Ou seja, quando eu sou convidado para um banquete, é a mesma coisa que ser convidado para uma casa de uma pessoa. Eu não posso, de repente, estar num banquete e mudar de vinho só porque não estou a gostar do vinho que o cliente, que a pessoa que contratou o serviço, aprovou e que quer outro vinho só porque quer. Não é assim que funciona. Há sempre caterings que nos marcam muito e banquetes que nos marcam muito. Houve um que me marcou imenso, que foi o da abertura do Porto 2001, capital europeia da cultura, não só pelo que representou para a cidade, porque foi uma mudança de facto radical na cidade. Enquanto cidade, acho que o Porto nessa altura abriu-se de facto para o mundo, mas porque teve a presença da Rainha Beatriz da Holanda, vieram várias pessoas de vários dos mais cantos do mundo. Foi na Alfândega do Porto, foi um evento lindíssimo. E depois tive um desafio muito grande que foi, tinha que servir um vinho tinto com um peixe, porque era a imposição que havia, tinha que ser servido peixe porque estávamos em Portugal e eu achei muitíssimo bem, e tinha que servir um vinho tinto porque achavam que tinha que ser vinho tinto. Então teve que haver ali uma conjugação, uma ponte entre o peixe e o vinho, então servia um rodovalho que é um peixe mais gordo, com uma compota de cebola feito com um vinho da mesma casta do vinho tinto, com foie gras, e aquilo resultou muito bem. Tão bem que, passado 2 anos, o ajudante de campo do Grande Duque de Luxemburgo ainda se lembrava do menu. E isso é que me deixou espantado, por isso é que me marcou. Depois, a Cimeira Ibero-Americana, que tiveram 23 chefes de Estado, durante servi-os 2 vezes, isso também foi marcante. 23 chefes de Estado, acho que nunca mais vou servir na vida. E cada um com o seu gosto, e depois figuras como o Fidel de Castro, o Juan Carlos de Espanha, pessoas que na altura eram marcantes na história internacional. Servi-los todos ao mesmo tempo foi um ato, foi dois grandes momentos. Um almoço, um jantar e um almoço, que foram 2 grandes momentos. Comparado com aquilo que se serve lá fora, eu digo-lhe que nós temos uma boa relação qualidade-preço e que estamos um bocadinho acima da média em termos de comida. Depois, muitas vezes, o que nos falta é o show-off, ou seja, a parte da apresentação, a parte do glamour, a parte de tudo aquilo que é mise-en-scène dos eventos. Eu acho que hoje houve por acaso é muito curioso o que está a perguntar, porque ao fim de alguns anos, né, de quase 30 anos nesta área, vai-se vendo o que é que são as tendências, né, e isto é um bocadinho cíclico. Há 30 anos atrás usava-se muito mesas de espelho, um bocadinho barroco, os dourados, os grandes arranjos de flores, muitas pratas. Depois veio uma coisa mais simples, veio a simplicidade, as mesas com os atoalhados, os adamascados. Depois veio as mesas com cor, as mesas com flor, com as toalhas mais labradas, mais floridas. Depois vieram as mesas de vidro, vieram com luzes.
Depois hoje usam-se muito estas mesas de madeira, o rústico, o vintage. Depois há um vintage de bom gosto e um vintage de mau gosto. Há aquele vintage bem feito e depois há o vintage que parece que estamos numa casa de bric-à-brac em que se junta tudo e que monta-se tudo. Parece que estamos numa casa, fomos buscar a casa das velhinhas todas que estavam todas no lado e puseram tudo ao monte e puseram tudo lá. A próxima tendência não sei qual será, mas eu acho que a tendência será sempre para simplificar e para que as pessoas esquecem-se das pessoas. Nestas andanças todas, eu acho que nos caterings, nos casamentos, as pessoas esquecem-se das pessoas. E eu vejo que hoje, quando se fala em casamentos, as pessoas quando vêm, eu não faço muitos casamentos, mas quando faço alguns, agora há umas coisas que chamam-se wedding planners, que são as pessoas que planeiam o casamento, então vêm sempre com temas. E eu fico espantado, porque eu acho que o tema é o casamento. Se é o casamento é o tema. O tema são as pessoas. E quando vem o tema são viagens, o tema são flores, o tema são pedras preciosas, o tema são... Eu fico, porque isso faz-me bem a empresas, não é? As empresas é que têm um tema, normalmente o tema, se for de livros, pronto, é uma editora, o tema são livros. Eu acho que as pessoas esquecem-se que no meio disto tudo estão as pessoas, e então o serviço, o casamento, sobretudo quando é casamento ou quando é uma festa de família, o tema devem ser as pessoas. Portanto, nós devemos concentrar no prazer que as pessoas têm de estar connosco e de receber as pessoas. E isto, acho que as pessoas afastou-se muito esta coisa. E depois tem um momento para as fotografias, e depois do momento das fotografias vão para o momento do corta-bolo, depois do momento do corta-bolo tem os foguetes, e depois tem o brinde, depois tem que ir para aqui para ter fotografias, depois tem que ir para lá para fazer o filme. É tudo a correr, e depois, de repente, quando nós estamos já no fim da festa, estamos desgastados ou gastados com tudo aquilo, olhamos para trás e já nem nos lembramos o que é que fizemos, o que é que comemos, onde é que estivemos, como é que foi a festa.